Então, lá nas orientações do portfólio, diz que foi produzido 80 mil unidades, sendo que 32 mil unidades foi do medicamento ABC e 48 mil foi do medicamento XYZ. Disse ainda que os gastos com matéria-prima e mão de obra direta devem ser alocados na seguinte proporcionalidade: 40% para o medicamento ABC e 60% para o medicamento XYZ, certo? Diz ainda que os demais custos devem ser alocados de acordo com a quantidade produzida de cada um. Como produziu 32 mil ABC e 48 mil XYZ, se a gente fazer os percentuais, vai dar o mesmo 40 e o mesmo 60. Regina, como que eu faço esses percentuais? 32 mil dividido por 80 mil. Então, eu chego em 40%. 48 mil dividido por 80 mil, chego em 60%. Certo? Feito isso, a gente vai entender quais são os custos diretos, de acordo com aquela teoria que eu já expliquei para vocês aí no primeiro vídeo. Então, o que eu tenho de custo direto? Matéria-prima é um custo direto. Mão de obra direta é outro custo direto. E a embalagem é o terceiro custo direto, que são custos que são necessários para fazer o produto, ok? Então, eu tive 80 mil de matéria-prima. Desse 80 mil, 32 mil foi para o ABC, 48 mil para o XYZ. Tive 20 mil de mão de obra direta, sendo que desse 20 mil, 8 mil foi para o ABC, 12 mil para o XYZ. E tive 15 mil de embalagem, sendo que 6 mil foi para o ABC, 9 mil para o XYZ. Regina, isso o exercício me deu? Não. Isso a gente calculou. Como? De acordo com esses percentuais aqui, ó. Então, eu peguei os 32 mil, o que eu peguei? O total de matéria-prima, que é 80 mil, vezes 40%, que é o indicador que foi dado pelo exercício para que eu possa calcular. Então, 32 mil vezes 40 dividido por 100, que é assim que se faz percentual, eu vou ter 32 mil para o medicamento ABC. Certo? Tranquilo até aqui? Se eu pegar o 80 mil, que é o total de matéria-prima, vezes 60 dividido por 100, eu chego no 48 mil. Certo? E assim por diante, para mão de obra direta, para embalagem, o cálculo é o mesmo, tá bom? Aí, qual que é o total de custo total direto, que é pedido aqui para mim no exercício? O total de custos totais diretos é 115 mil, porque eu tenho 80 mil de matéria-prima, 20 mil de mão de obra direta e 15 mil de embalagem. Ainda no item 1.1, ele pede os custos diretos unitários. Então, unitário, gente, é só eu pegar o total, que é 80 mil, e dividir pela quantidade que foi produzida de cada um deles. Não foi produzido 80 mil no total? Então, 80 mil dividido por 80 mil unidades vai dar quanto? R$1 de matéria-prima. E de mão de obra direta, 20 mil, dividido por 8 mil unidades, 25 centavos de mão de obra direta. E a embalagem, 15 mil, dividido por 8 mil unidades, 19 centavos de embalagem. Se eu somar tudo, dá 1,44. Tem R$1 de embalagem, 25 centavos de mão de obra direta, desculpa, R$1 de matéria-prima, 25 centavos de mão de obra direta e 19 centavos de embalagem. Se eu pegar os 115 mil, que é o custo total direto, e dividir pelo 80 mil, que é a quantidade que eu produzi, eu chego em 1,44 por unidade também. Que aí eu valido a minha continha aqui, então, 1 mais 25 mais 19 é o mesmo 1,44. Tá ok? Esse é a resposta da pergunta 1. Continuando, a gente tem
a resposta da pergunta 2, que me pergunta sobre os custos indiretos. Então, o que são os custos indiretos? É tudo aquilo que é necessário para ajudar a fazer o produto, certo? Então, os gastos com transporte e distribuição é um exemplo, porque a matéria-prima, por exemplo, precisa chegar para mim. Então, eu tenho que ter gasto com transporte para trazer essa matéria-prima para mim. E é o único exemplo de custo indireto aí do exercício, tá bom? Porque o restante, gente, não entra por quê? Porque não é custo, é despesa, tá? Então, só vou pegar o gasto com transportes. E aí, como que eu faço a conta, Regina? Do mesmo jeito. O gasto com transporte não foi 5 mil? 5 mil vezes o 40% do medicamento ABC, eu vou ter quanto? 2 mil. E os 5 mil vezes os 60% do medicamento XYZ, eu vou ter o 3 mil. E o exercício me pede também o custo indireto unitário. Então, eu pego os 5 mil e divido pelo 8 mil unidades produzidas, chego em 6 centavos de gasto com transportes em cada produto produzido. Regina, quero saber separado do ABC e do XYZ. Do ABC não foi 2 mil gasto? 2 mil dividido por 32 mil unidades produzidas, 6 centavos. E o XYZ, 3 mil dividido por 48 mil unidades produzidas, os mesmos 6 centavos. Essa é a resposta do item 2, custos indiretos e custos indiretos unitários. E, por último, me pede os custos totais. Então, eu vou somar o direto mais o indireto. Vou somar tudo. Então, eu tive 80 mil de matéria-prima, tive 20 mil de mão de obra direta, tive 15 mil de embalagem e tive 5 mil de gastos com transporte. Qual o total dos custos totais de produção? 120 mil. E o unitário? Quantas unidades foram produzidas com esse gasto? 32 mil do medicamento ABC e 48 mil do medicamento XYZ. Então, um total de 80 mil. Se eu pegar os 120 mil e dividir por 80 mil, eu vou ter 1,50. E eu posso fazer também para cada produto. O medicamento ABC eu não produzi 32 mil,